Deus abençoe a sua vida e que a graça e a paz do nosso bom Deus alcance você aonde quer que você esteja, tá bom? Nós vamos meditar hoje no que está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 1. Nós vamos hoje meditar sobre as consequências de uma aliança quebrada. Quando uma pessoa quebra a sua aliança com Deus, as consequências vêm mais cedo ou mais tarde. E é justamente isso que nós vamos ver aqui em 1 Samuel capítulo 4. Diz assim: veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Que palavra foi essa? Eu queria que você entendesse. Antes de nós tomarmos qualquer decisões erradas, o Espírito Santo ele sempre vai usar alguém, ele sempre vai criar situações para nos alertar, para que não venhamos tomar aquela decisão ou aquela atitude. Por quê? Porque aquela atitude errada vai nos trazer sérias consequências. Então ele usa pessoas, ele cria situações para nos alertar. Foi o que aconteceu nos dias de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para alertar os filhos de Israel, para abrir seus olhos, para que essa catástrofe que aconteceu aqui não tivesse acontecido, fosse evitada. Mas os filhos de Israel não deram ouvidos à voz de Deus. E você já observou, é justamente isso que nós fazemos. Assim como Deus usou o profeta Samuel, Deus tem nos usado. Deus me usa, Deus usa aí seu pastor. Não é verdade? Deus usa aí pessoas para abrir seus olhos, para te alertar. Justamente por quê? Porque Deus é bom. Ele é tão bom que ele não quer que seus filhos sofram. Entende? Ele nos usa, ele usa meios. Ele usou, só para você ter ideia, ele usou uma mula. Lembra do profeta Balaão? Ele queria ir para um lugar e Deus usou a mula para que ele não fosse para aquele determinado lugar. Justamente por quê? Porque aquele lugar ali, Deus não queria. E Deus usa, pessoal. E olha, Deus tem me usado para alertar você, para te ajudar. Entende? Para abençoar você. Deus tem usado essa mula aqui, ó, essa mula, para poder te alertar. Tá bom? Aí diz assim, olha só. Israel saiu a peleja contra os filisteus, e se acampou junto a Abinézer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, olha só, uma coisa que eu queria também te alertar sobre isso. Deus, ele permitiu que Israel fracassasse, que Israel perdesse aquela batalha. Por quê? A gente sabe que isso aqui foi consequência. Mas Deus permitiu aquela derrota também, sabe para quê? Para que eles viessem se despertar. Às vezes, Deus permite derrotas, Deus permite que você, nós venhamos passar por certas situações, por momentos difíceis, e Ele usa aqueles momentos difíceis para quê? Para nos alertar, para abrir nossos olhos, para a gente ver o que nós não estávamos vendo, para a gente entender o que nós não estávamos entendendo. Qual seria, por exemplo, a reação certa, correta,
dos filhos de Israel. O que Deus queria que diante daquela derrota eles fizessem? Que eles analisassem, que eles se conscientizassem, que eles viessem, sabe, entender, poxa, por que está acontecendo isso? Tem alguma coisa de errado? Poxa, aonde nós erramos para que acontecesse isso? Se isso aqui aconteceu, porque alguma coisa tem, alguma coisa, sabe, não está de acordo. Tem alguma coisa errada. Então Deus queria que Israel pensasse, que Israel analisasse, fizesse uma reflexão. Você sabe que é comum, eu até falava sobre isso esses dias na igreja, é comum quando a pessoa ela vence, quando a pessoa conquista algo, ela procura, não, fui eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você entende? Ela atribui tanto aquela conquista a ela que ela acaba desagradando a Deus. Porque toda vitória, nunca se esqueça, vem dele, vem de Deus. Não é verdade? Então, quantas são as pessoas que quando acontece algo, não fui eu que fiz isso. Mas quando muitos fracassam, muitos preferem culpar fulano, ciclano, do que ela mesma se conscientizar do seu erro. Você entende? Ela procura culpar os outros, mas ela mesma não assume que foi ela que errou. Por isso, eu aprendi uma coisa. Nós somos, é você, eu, nós somos culpados, tanto das vitórias como também dos fracassos. Porque Deus nos orienta, Ele nos alerta. Agora, quem toma atitude não é Ele, sou eu, você, somos nós quem tomamos atitudes. Por isso nós não podemos culpar nada em ninguém, muito menos a Deus. Entende? Olha só o que diz aqui, ó. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor? Você vê que eles estavam culpando a Deus. Culpando a Deus o fracasso, os seus fracassos, a derrota. E Deus não tem nada a ver. Deus já havia alertado, mas eles não ouviram. Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então, pessoal, tudo isso aqui que aconteceu, toda essa tragédia, é resultado da quebra de uma aliança. A pessoa quebrou a aliança dela com Deus, mais cedo ou mais tarde, o fracasso vem. Ah, não tenha dúvida. E o que me chama a atenção é o seguinte, era comum naquela época. Quando Israel ia para a batalha, enfrentar seus inimigos, normalmente eles levavam a arca. A arca era o símbolo da presença de Deus. Nunca se esqueça. Lembra quando Israel venceu Jericó? Os homens de guerra iam, não é isso? E diante deles ia a arca. Os sacerdotes levavam a arca, tocavam as trombetas. Ou seja, aquela arca ali simbolizava Deus. Era o símbolo da aliança que aquelas pessoas tinham com Deus. Então, olha só, o que eles fizeram? Eles acharam que por conta da arca não estar ali, a arca da aliança, eles fracassaram. Eles acharam que o motivo do fracasso era esse. Então, eles acharam que a arca, uma vez eles indo para a batalha, levando a arca iria lhe trazer vitórias. Mas nunca se esqueça, a arca era apenas um símbolo. Simbolizavam, você entende? Simbolizava a presença de Deus. Então eles tomaram a arca, eles pegaram a arca e foram novamente. E olha só o que diz aqui. Sucedeu, versículo 5, que vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e receou a terra. Ouvindo os filisteus a voz
do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no meio do arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Aí deixa eu te explicar isso aqui para você entender. Você vê que quando os filisteus tomaram conhecimento que dessa vez vinha Israel e junto com Israel a arca, eles ficaram atemorizados. Por quê? Porque na cabeça deles aquela arca ali era Deus. Mas entenda, aquela arca era um símbolo, simbolizava Deus. Não era um objeto de sorte. Tá dando para você entender? O que aconteceu? Aqui, ó. No versículo 10, para me finalizar. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Olha só, a primeira foram 4.000, dessa vez foram 30.000, a derrota foi maior. O que aconteceu? Eles tinham um símbolo, a arca foi, mas eles não tinham mais uma aliança com Deus. Eles tinham um símbolo. É que nem aqui, ó, tá vendo aqui no meu dedo? Tem aliança, não tem? Pois é, a aliança simboliza que eu sou casado. É ou não é verdade? Quantas são as pessoas que têm um símbolo, mas o casamento já se destruiu, ó. Tem um símbolo, mas dormem separados há anos. Tem um símbolo, mas, sabe, não há amor, não há diálogo. Moram debaixo do mesmo teto, mas não conversam mais. É um para um lado, tem um símbolo. Todo mundo, quando vê aquele casal andando, imaginam que estão bem, mas não estão. Era o caso de Israel. Eles tinham a arca da aliança, mas não tinham mais uma aliança com Deus. Então, por conta disso, eles foram para a batalha só. E eles fracassaram. Batalhas sempre vão existir, lutas sempre vão existir, guerras sempre vão surgir. Agora, uma coisa é você enfrentar elas com uma aliança com Deus. Com Deus, você vai vencer. Agora, outra coisa é você enfrentar elas sem Deus. O fracasso é inevitável. Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai e meu Rei, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro pelo teu povo, eu oro, meu Deus, pela tua igreja. Que o Senhor venha despertar essas pessoas, para que elas, meu Deus, voltem a ter uma aliança contigo. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Oh, meu Pai, meu Deus, assim como Israel quebrou a aliança contigo, e foi necessário, meu Deus, tudo aquilo acontecer para que houvesse um despertamento. Israel se voltou para o Senhor novamente depois daquilo. Ah, meu Deus, eu não sei o que tem que acontecer, mas o que tiver que acontecer para que essa pessoa se desperte, volte a ter uma aliança contigo, volte para o Senhor, que isso aconteça. Esta é a minha oração. Meu Deus, consagra esta água para quando bebermos, o Senhor venha nos fortalecer. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. E graças a Deus. Beba com fé desta água e seja abençoado. Graças a Deus. Olha, e falando nisso, nós estamos na semana da aliança com Deus, tá? Procure vir quarta-feira no culto da vitória, 7h30 da noite. Nós vamos fortalecer a nossa fé e nós vamos estar nos preparando para esse grande domingo da aliança com Deus. Vai ser o primeiro domingo de outubro, primeiro dia de outubro, primeiro dia.
Olha, esses 3 últimos meses do ano vai ser os meses mais abençoados do ano. Os melhores meses do ano. O que não acontecer nos 9 meses que está terminando, vai acontecer nesses 3 meses. Vai ser os melhores meses, sabe por quê? Porque nós vamos começar o mês bem. Nós vamos começar o mês fazendo uma aliança com Deus. Nós vamos começar o mês, inclusive vai ter Santa Ceia, procure vir, tá bom? Nós vamos começar o mês bem. Nós vamos começar esses últimos 3 meses fazendo uma aliança com Deus. Quem já tem, você vai renovar ela. E você que não tem, você vai aproveitar e vai fazer, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus te ilumine. Um abraço.